Bom, então vamos retomar aí falando um pouquinho mais de Wittgenstein, né? Tá aí uma imagem já bastante difundida, né? Wittgenstein foi um filósofo que teve um impacto muito grande no pensamento contemporâneo, não só na filosofia, mas em áreas fora da filosofia. Então, extremamente, de um modo geral, as pessoas já ouviram pelo menos o nome, né, desse filósofo, né? Então, continuando, por que Wittgenstein é importante? Não só aqui dentro do nosso contexto, não só porque ele influenciou o Thomas Kuhn, mas também depois a gente vai ver, influenciou o Bloch, o programa forte de sociologia do conhecimento científico, né? Então, falando um pouquinho mais de conceitos centrais, né? Então a primeira obra foi o Tratatus Lógico-Filosóficos, que eu já tinha dito, que é a primeira fase, né? A mudança é tão radical, como eu estava falando, que os comentadores usam dizer normalmente primeiro Wittgenstein, segundo Wittgenstein. Bom, então eu coloquei ali algumas obras, né? Talvez as mais importantes. O Tratatus Lógico-Filosóficos, que foi uma obra que ele terminou no campo de prisioneiros, né, na Primeira Guerra Mundial. Ele serviu como oficial do exército austríaco, terminou o livro no campo de prisioneiros. É um livro que teve uma influência muito grande no movimento do Círculo de Viena, né? Isso virou uma espécie assim, de bíblia do Círculo de Viena, porque inicialmente se propôs a leitura, né, como uma espécie assim, de organizador do movimento, né, como um orientador do movimento. O Círculo de Viena vai fazer a leitura desse livro, evidentemente vai extrair o que interessava ao movimento e vai excluir, por exemplo, os elementos, né, de metafísica que estão presentes nessa obra aí, né? Quando o Wittgenstein termina o livro falando sobre o que não se pode falar deve se calar, isso suscitou toda uma interpretação até mística, metafísica. Isso aí evidentemente não interessava aos neopositivistas, né, que estavam tentando fazer um outro tipo de filosofia. Mas, de qualquer maneira, foi uma obra que influenciou, que teve uma importância, e talvez se Wittgenstein não tivesse escrito nada mais, ele já teria colocado seu nome na história da filosofia, em função da própria importância que o neopositivismo teve, né, ao longo do século XX, aí, sobretudo na primeira metade, mas a obra em si já teria um peso relevante. O fato é que, depois que ele volta, como eu tinha dito, do interior da Áustria, ele vai pensar de uma maneira diferente. Ele vai dizer que não é nada disso, e isso vai ser publicado após a morte dele. Ele morre em 1951, em 1953 isso é publicado, né, com o título de Investigações Filosóficas. Outra obra que é muito importante são as observações sobre os fundamentos da matemática. Por que essa obra é importante aqui dentro desse contexto? A gente vai ver que, lembra que eu disse lá que o Mannheim, da sociologia do conhecimento, dita assim: a sociologia do conhecimento vai até a porta da ciência, vai até a porta da matemática, mas daí ela não pode fazer mais nada. É impossível fazer uma sociologia do conhecimento da matemática. Esse livro vai fazer uma reinterpretação sobre a ideia de fundamentos da matemática, e essa reinterpretação tem uma dimensão social ou sociológica muito grande, e é isso que vai fazer o David Bloch, a partir dessa obra, retomar essa questão. Quer dizer, até onde o Mannheim foi, talvez seja possível avançar a sociologia do conhecimento, né, para além dos limites do que o Mannheim acreditava que era possível. E isso ele vai fazer com base nessa obra. Eu vou falar mais à frente aí das observações sobre os fundamentos da matemática. E depois uma outra obra, que é a sobre a certeza. Essa obra, algumas pessoas falam até de um terceiro Wittgenstein. Isso é exagero, não é bem isso. Na realidade, acho que sobre a certeza é já um refinamento de certas questões que são colocadas nas investigações filosóficas, mas é dentro da mesma perspectiva, não tem nada de terceiro Wittgenstein, pelo menos do meu ponto de vista. Mas é uma obra que esclarece coisas, que aprofunda coisas muito interessantes. Então, eu acho que esses são os escritos mais importantes, embora tenham outros escritos também.
Na realidade, em vida, Wittgenstein publicou apenas 2 títulos, né? Publicou apenas o Tratatus e publicou apenas um pequeno artigo, Observações sobre a Forma Lógica. O resto da obra dele foi toda publicada posteriormente. Bom, como eu tinha dito, eu falei um pouquinho do primeiro, que era muito tradicional, aquela ideia de uma essência lógica que articula o mundo e a linguagem, né? Ele vai para o interior da Áustria e volta e fala assim, não é nada disso. Então, o que é o que ele vai pensar na volta? Da semântica para a pragmática. O que quer dizer isso? Pragma é uma palavra grega que significa ação, né? Então, basicamente, ele vai entender a linguagem não mais como uma descrição, como uma representação do mundo, como eu tinha dito para vocês, a linguagem representa o mundo. Ele vai dizer, bom, a representação ela é importante, mas ela não é a principal função da linguagem. A linguagem tem diferentes funções, uma delas é a representação. Então ele vai abandonar a ideia de uma mera representação, que por sua vez está ligada a outros aspectos filosóficos, por exemplo, a ideia de que existe uma essência do mundo, que a representação articula essa exatamente isomorficamente ao mundo em função dessa essência, né? A ideia de representação trazia outros conceitos filosóficos tradicionais. O que ele vai dizer é o seguinte, a representação não é a função mais importante. E se a gente tivesse que dizer assim, o que é que faz com que a linguagem represente, a gente vai centrar na ideia de uso. Esse é um conceito central, talvez, né? É sempre muito difícil em termos de Wittgenstein dizer isso é mais importante que aquilo, porque é uma filosofia, sob certos aspectos, assistemática, porque ele quer exatamente evitar uma visão tradicional da filosofia que costuma ser assim, muito sistemática, né? Princípios primeiros, reguladores, e a partir daí você constrói o edifício metafísico. Ele é contra essa visão, então ele tem todo um cuidado de deflacionar o discurso filosófico, não querendo dar uma importância maior para um conceito ou para outro, né? Então a gente pode dizer que o uso seja alguma coisa assim mais, se não mais fundamental, mais elementar no sentido de que a partir do uso você articula outros conceitos aí. A ideia de uso ela já estava presente na filosofia da linguagem aí, só que normalmente era a ideia de uso de uma palavra dentro da frase. Qual que era o papel de uma palavra dentro da frase? Ele está pensando aqui o uso num sentido pragmático. O que significa isso? O uso de uma palavra juntamente com as ações, quando você usa essa palavra. Então vamos pensar, por exemplo, se você tem a ideia tradicional é que você teria uma palavra, né, que era um conceito qualquer, que remetia a um objeto. Né? Então você usa a palavra copo, aí a palavra copo ela refere-se a um copo, mas em alguns casos você teria alguns entes que vão dizer assim, Pégasus, um cavalo alado, né? Então Pégasus, cadê o Pégasus? Será que Pégasus existe? Será que essa palavra remete a quê? Né? Qual que é o objeto que essa palavra remete? Então ele está dizendo assim, na realidade, a gente não pode pensar essa relação assim em termos de existe uma palavra e um objeto ao qual ela se refere. O que dá o sentido a essa palavra não é o objeto ao qual ela se refere. O que dá o sentido a essa palavra é o uso que eu faço dela dentro de um contexto. Então o copo, por exemplo, se eu utilizo uma palavra, se eu pego o copo e bebo a água no meu copo, né, e chamo aquele objeto de copo, você vai falar, tudo bem, existe um objeto aqui, você está falando uma palavra, mas existe um objeto. Mas eu posso não necessariamente usar um copo, eu posso usar uma outra vasilha qualquer para beber água, né? E posso dizer que aquela vasilha teve uma função, né, de ser como um copo, eu posso de alguma forma chamar ela de copo. Então ela está tendo aquele nome de copo em função do uso que eu estou fazendo daquele copo. Talvez não seja aquele objeto, não seja o mais apropriado para ser um copo. Vamos supor que é uma emergência, eu tenho que tomar água de alguma forma, então eu vou usar aquela vasilha como copo. Então o uso, né? O uso é que faz com que o sentido emerja, né? Que vai emergir na linguagem. Então, nesse sentido, ele vai dizer o seguinte, é o uso que fazemos das palavras
que dá o sentido, e não os objetos aos quais as palavras se referem. Então, com isso, ele vai dizer que esse uso, ele é feito, portanto, ele tem que levar em consideração não só a palavra e o objeto, mas o contexto de uso dessa palavra. Então, nesse sentido, ele vai chamar isso de um jogo de linguagem. Quando eu estou utilizando um objeto para beber água e chamando aquilo de copo, eu estou exercendo, fazendo um certo jogo de linguagem. Então, esse jogo de linguagem é o contexto de uso de uma palavra, de objetos, de ações. Quer dizer, é em função de uma série de coisas que tem uma dimensão pragmática, uma dimensão de usar alguma coisa, de ter uma ação e, segundo ele, o sentido emerge nesse contexto. Então, o que é um jogo de linguagem? É só esse conjunto de ações, de práticas linguísticas, né? Isso que a gente está fazendo aqui é um jogo de linguagem. A gente tem expectativas, o jogo de linguagem ele é regido por regras, né? O que mais é um jogo de linguagem? O teatro é um jogo de linguagem, uma sala de aula é um jogo de linguagem, uma conversa entre pessoas é um jogo de linguagem, um jogo de cartas é um jogo de linguagem. Quer dizer, todas as ações nas quais a gente se envolve, que a gente usa palavras e ações, são jogos de linguagem. Portanto, os jogos de linguagem são múltiplos e variados, né? E esses jogos de linguagem, eles vão adquirir sentido na medida em que eles estabelecem uma série de regras. Existe uma série de regras, normalmente, por exemplo, quando a gente pensa na sala de aula, você tem os alunos, você tem o professor, a gente pode alterar essa regra. Vira e mexe a educação, fala, o professor, a aula está muito centrada no professor, vamos mudar isso, vamos mudar a regra do jogo didático, tá? Mas de qualquer forma, qualquer que seja a regra do jogo didático, o jogo didático tem que ter regras. Então, os jogos de linguagem, de um modo geral, eles são regrados, né? Então, essa ideia de seguir uma regra. Por que um jogo de linguagem faz sentido? Porque existe um conjunto de regras, existe uma própria expectativa com relação às pessoas que estão envolvidas dentro desse jogo de linguagem e o sentido emerge na medida em que as pessoas seguem essas regras desses jogos de linguagem. Pode até haver uma contravenção da regra, no sentido, eu tinha uma expectativa que a pessoa falasse uma coisa, ela fala outra coisa. Isso não tem problema. Mas até mesmo a quebra da regra significa dizer o pressuposto de que se tem que seguir a regra. Como Wittgenstein fala num trecho, fala assim, eu só posso ter a intenção de julgar xadrez porque existe a instituição do jogar xadrez. Existe a regra do jogo, existem as regras do jogo de xadrez. Eu não poderia ter a vontade, o desejo de jogar um jogo de xadrez se não existisse um jogo de xadrez. E o jogo de xadrez só existe na medida que existe uma instituição, existe um jogo de linguagem de jogar xadrez, né? Então, ele vai dizer que na medida em que um jogo de linguagem tem uma somatória de regras, vamos dizer assim, é uma somatória de regras que se interagem, isso forma o que ele chama de gramática, né? Mas essa gramática não é propriamente a gramática dos linguistas, a gramática que vai dizer lá se eu devo falar emerge, emergir, né? Emergiu, sei lá. Não é essa gramática que vai corrigir o que a gente tem que falar, mas o que ele está chamando de gramática é o conjunto de todas as regras, desde regras sociais, regras linguísticas. Então, o tempo inteiro nós somos regidos como que por gramáticas. A gente tem uma inserção, existe, por exemplo, uma gramática acadêmica, das regras acadêmicas, existe uma gramática social, existe uma gramática dos jogos, do esporte, das regras do esporte. Então, o conjunto de regras que regem os vários comportamentos que nós temos na sociedade, ele chama isso de gramática. Então, ele chama de gramática, ele vai falar que existe uma gramática de superfície, que é uma gramática mais simples, e uma gramática que é uma gramática que ele chama de profunda. Se ele me permitisse uma pequena correção, eu não usaria a expressão profunda, eu usaria a expressão panorâmica. O que é uma gramática? Porque profunda dá uma certa ideia assim, de existe uma essência profunda. Não é que existe uma essência profunda. Com base no próprio Wittgenstein, que ele usa um outro conceito, que ele fala assim, por que a gente às vezes não entende os processos? A gente não entende os processos porque nos falta a visão panorâmica, a visão do conjunto, o conjunto de todas as regras. Se a gente tem noção do conjunto como um todo, fica mais fácil da gente
se situar no conjunto como um todo. Mas é muito difícil para a gente entrar num processo, qualquer que seja ele, e saber todas as regras desses processos. Então essa gramática, né, do conjunto dessas regras, ela é muito mais uma gramática panorâmica do que propriamente uma ideia de uma gramática profunda. Então, o que nos interessa é a ideia de uma gramática panorâmica que regula as múltiplas e variadas regras dos jogos que são sociais, societários, do viver em comunidade, em coletividade, do constituir a nossa subjetividade pela alteridade, a partir do outro, a partir dos processos, definir o que a gente quer, o que a gente não quer. Então, isso tudo é um mundo regrado que ele vai chamar de gramática. E, por fim, essas gramáticas estão assentadas no que ele chama de forma de vida, né? Em última instância, o que a gente, um modelo de sociedade qualquer, um modelo que a gente poderia talvez chamar de cultura, né? Uma forma de vida seria o modo como um certo grupo societário se articula para viver e, evidentemente, que a somatória dessas regras irá fornecer a visão de mundo desse coletivo, né? Então, o que seria uma forma de vida? Seria, em última instância, onde esse conjunto de usos, jogos de linguagens, regras, gramáticas se assenta. Wittgenstein escreveu 40 mil páginas, ele tinha uma compulsão por escrita, escrevia o tempo inteiro, saía para a rua, levava fichas, tinha uma ideia, anotava, chegava em casa, jogava as fichinhas lá na caixa e ele usou a expressão formas de vida apenas 6 vezes. Então, quer dizer, para uma pessoa que escreve tão compulsivamente e fala apenas 6 vezes em forma de vida, e esse conceito entra ali como um dos importantes, há muita discussão sobre isso, se de fato esse conceito seria importante ou se ele simplesmente achou que não haveria necessidade de explicar tantas coisas nesse sentido, já que ele tinha dito, olha, o que é um jogo de linguagem? Jogo de linguagem são interações entre linguagem e ações, né? Que por sua vez, evidentemente, ocorre, né, na relação dos indivíduos e isso, em última instância, é uma forma de vida. Então ele não dá muita ênfase para essa estruturação social, ele dá muita ênfase para o desenvolvimento da linguagem, como que ela se articula, como que ela se estrutura e, em última instância, ela estaria assentada numa forma de vida ou numa espécie de contexto social. É o contrário um pouco do Fleck. O que o Fleck faz? O Fleck, ele estrutura muito esse aspecto social, ele está muito preocupado, né, que um estilo de pensamento é, de alguma maneira, uma articulação social. Então ele fala muito das práticas sociais e ele pressupõe que a linguagem tem uma importância na estruturação dessas práticas sociais. Mas ele não fala muito sobre o que é a linguagem. Em diferentes momentos, vocês podem ler lá o texto do Fleck, ele fala, não, olha, por exemplo, ele fala uma palavra, numa pequena palavra, uma palavra qualquer que tem uma importância dentro da cultura, ela sintetiza uma série de práticas sociais. Ela é o ícone de todo um imaginário social. Então ele fala alguma coisa nesse sentido, dizer, a linguagem é muito importante na estruturação do nosso pensamento e do nosso comportamento em sociedade. Mas ele não fala como, ele não desenvolve uma teoria da linguagem. O Wittgenstein é o contrário, ele desenvolve uma reflexão sobre a linguagem, mas ele não desenvolve muito uma reflexão sobre aspectos sociais. Entretanto, muito do que se fez em sociologia e antropologia, a partir das investigações filosóficas, perceberam essa ideia de jogos de linguagem e formas de vida como um interessante instrumento para você entender comportamentos. Então, alguns antropólogos, por exemplo, pegaram lá as ideias do Wittgenstein e foram examinar comportamento de certos grupos, né, de certas culturas, tentando ver o que está envolvido ali naqueles múltiplos jogos de linguagens que numa determinada comunidade fora, muito distante da cultura ocidental, por exemplo, né? O próprio Wittgenstein tem uma passagem que ele fala assim, como é que uma cultura entende a outra? Como é que você chega, né, num país assim que você não fala a língua, uma língua totalmente diferente da sua, como é que você chega ali e você sabe se as pessoas estão dando ordens, estão fazendo pedidos, estão dialogando, como é que você, de alguma forma, entende a cultura diferente? Ele vai falar que é um pouco comparando seus jogos de linguagem. Ele vai falar que
toda forma de vida estabelece algum tipo de tradição. Esta é uma parte da obra de Wittgenstein que, de um modo geral, os próprios comentadores eles não valorizam muito, que é essa ideia de que Wittgenstein está dizendo assim, olha, o que é uma forma de vida? São hábitos, são culturas, são tradições. E como é que você compara uma forma de vida com a outra? A partir do momento que você compara os seus hábitos, né, as suas tradições com a das outras. Vamos pensar, por exemplo, na instituição é outra palavra que ele fala, na instituição do casamento. Então, se eu for lá para um país distante, provavelmente eles têm a instituição do casamento lá. Talvez não seja exatamente como a nossa aqui, mas eles têm, a gente vai por analogia saber que certas pessoas estão vivendo juntos, estão casadas, etc. e tal. Ele fala da instituição da matemática. A matemática é uma instituição. Seja aqui, seja lá, as pessoas vão ter que quantificar de alguma maneira, vão ter que, por mais que, eu fiz uma matemática lá, nem é a base da matemática lá é totalmente diferente. Vamos supor que seja uma base 3, né? Nem binária, nem 10, mas que seja totalmente diferente. Mas vai ter lá o jeito de quantificar, o jeito de trabalhar. Moeda, dinheiro, ele está falando, existe a instituição do dinheiro nesse sentido. Então, geralmente, por mais que seja quase que uma cultura na base da troca, né, existe um dispositivo econômico, isso é uma instituição. Eu vou comparar de alguma forma aquela instituição do dinheiro com a instituição que eu tenho do dinheiro. Então, eu estou dizendo isso para falar assim, olha, ele está dizendo que não existe uma incomensurabilidade. As pessoas falam, Wittgenstein é um relativista, né? Então ele vai dizer um outro conceito importante que eu não coloquei ali, que é o conceito de semelhança de família. Então ele vai dizer que um jogo de linguagem, por exemplo, ele está aparentado com outro porque ele tem uma semelhança de família. Alguns jogos, ele dá exemplo de jogos por exemplo, paciência, jogos de tabuleiro. De um jogo para o outro, você não tem todas as características. Às vezes você tem uma característica que passa de um jogo para outro, a outra no terceiro jogo já não tem mais, mas no terceiro jogo tem uma que estava no primeiro que não tinha no último. Então ele fala que os jogos são semelhantes como as famílias, como dentro de uma família que o filho às vezes parece com o avô, parece com o pai, parece com a mãe. Então são semelhanças de família. Então ele está dizendo o seguinte, a linguagem tem uma série de semelhanças de família. Um jogo de linguagem está aparentado com outro jogo de linguagem. Então, da mesma forma, uma cultura ela tem uma semelhança de família com outra cultura. Então, qualquer que seja, ele fala assim, a humanidade de um modo geral, qualquer lugar que você for, em que tiver uma organização humana lá, muito provavelmente essa organização humana que está assentada na gramática dela, na forma de vida dela, muito provavelmente ela tem um conjunto de instituições que tem um parentesco de família com as instituições da sua cultura. Então, como é que a gente julga? A gente julga dessa maneira, né? Então, por exemplo, eu que sou mineirinho, chego em outro lugar e falo, lá em Minas a gente não faz nada bem assim não, mas eu estou entendendo aqui como é que se faz aqui em certo lugar, o hábito aqui, não é assim que a gente faz? Então a gente está sempre julgando, independente de falar que é um juízo de valor, falar que é melhor, que é pior, mas a gente está sempre tentando fazer, por analogia, né, um julgamento de culturas exóticas a nós, tentando compreender como que eles estabelecem as instituições deles. Então, com isso, Wittgenstein está dizendo o seguinte, não existe uma essência na linguagem que perpassa, né, como tinha anteriormente. Existe uma essência da linguagem, a representação linguística de um mundo que se estrutura de uma determinada forma e essa essência lógica mostra exatamente o que esse mundo é. Ele está dizendo, não existe uma essência lógica. O que existe são parentescos de famílias, semelhanças de famílias, alguns conceitos aparecem aqui, aparecem lá, mas isso tudo é o suficiente para que a gente possa, de alguma maneira, estabelecer um grau de organização racional para entendimento dos processos. Então, se a gente for entender a ciência dessa maneira, né, a gente vai pensar o que é a ciência, como é que a gente compara a ciência do passado com a ciência do presente, como é que a gente compara um modelo de ciência feito num país com um modelo de ciência feito em outro país. A ciência é uma instituição,
Então, nesse sentido, a gente compara, fala, olha, aquela experiência lá, ela foi muito interessante, vamos trazê-la para o nosso país, ou aquela lá já não foi interessante. Então, nesse sentido, essa ideia de que você não pode comparar formas de vidas, essa ideia de que uma forma de vida é tão estanque, é tão fechada que seja incomensurável, é muito pouco provável que o Thomas Kuhn tenha assimilado isso do Wittgenstein, embora a leitura hegemônica, né, que tenha sido propagada nos Estados Unidos na década de 50 e, portanto, Kuhn leu Wittgenstein nesse período, ele pode ter sofrido essa influência, né? O Putnam tem um texto que ele fala sobre Hilary Putnam, um filósofo americano, que fala, quando eu comecei a estudar Wittgenstein, a ideia que se tinha era essa, Wittgenstein é um relativista, que tudo se encerra em uma forma de vida, as pessoas não tinham uma visão muito clara ainda do que era a obra de Wittgenstein, e a primeira coisa que pareceu ser foi isso, quer dizer, alguém que fecha todo o conhecimento dentro de uma forma de vida, dentro de uma estrutura muito peculiar de jogos de linguagem, em que não há uma abertura, uma possibilidade de conexão com outras formas de vida. Aí, nesse sentido, as formas de vida seriam incomensuráveis umas com as outras. E quando a gente vai ver mais detalhadamente, não é exatamente isso que ele está dizendo. Até o contrário, ele vai mostrar diversos dispositivos, inclusive de comparação, chegando até mesmo a dizer, mas se você chega num país totalmente diferente, como é que você vai fazer? Você não chega num país, por mais diferente que seja, e chega lá, tem um surto, você fala, não consigo entender nada, né? De alguma maneira você vai buscar compreender esses processos ali, e é mais ou menos nesse aspecto que ele está dizendo. Agora, com isso, a gente percebe o quê? Ele está introduzindo essa dimensão pragmática. E essa dimensão pragmática é uma dimensão social. Está dizendo, o conhecimento, em última instância, é um produto de como que nós socialmente nos organizamos. O que uma cultura valoriza é algo que é dado coletivamente. Lembra que eu disse ontem que o Fleck fala assim, o sujeito vê pelos olhos do coletivo. O modo como a coletividade vê. É um pouco o que o Kuhn está falando, é o paradigma. A gente aprende a ter certos valores a partir dos valores que a gente recebe. Podemos contestar? Podemos. Não significa dizer, né, que você está dentro de uma forma de vida que você eternamente ficará preso a essa forma de vida. Você pode sair da sua forma de vida e ir para outra forma de vida? Pode. Dificilmente você vai fazer isso de uma vez só. Né? Você vai se adaptando, vai aprender, vamos supor que você vai morar no interior da China, tem que aprender mandarim, saber os hábitos culturais ali, é impossível fazer isso? É difícil, mas não é impossível. Então, se você começar a viver dentro daquela cultura, perceber as sutilezas daqueles valores, entender aquelas tradições, é um pouco isso que ele está dizendo. Não é algo metafísico, transcendental, busca de essências, mas ele vai dizer, a essência está estruturada na gramática. Quer dizer, eu consigo perceber aquilo que a minha gramática diz que eu consigo perceber. A essência está expressa na gramática. Evidentemente, ele não está falando de uma essência metafísica, fundamento transcendental de tudo, mas ele está falando de uma essência que se estabelece enquanto um consenso de práticas sociais. Um conjunto de práticas sociais. O que está certo e o que está errado é de acordo com a gramática. Então ele vai dizer, não é que existe o verdadeiro e o falso. O que existe é o que está de acordo com a gramática e o que não está de acordo com a gramática. Aí alguém fala, não falei que ele era um relativista? Então a gramática pensa o que quiser e pronto. Não, a gramática não pensa o que quiser. A gramática, ela tem que guardar alguns princípios. Por exemplo, ele fala assim, os objetos, o mundo empírico, o material, é importante para a estruturação do entendimento social? É. Ele fala, se os fatos fossem outros seriam os nossos jogos de linguagem. A gramática diz o que um objeto é. Isso é verdade, está falando. Eu só consigo ver um objeto, um fato, seja ele um fato científico ou não, a partir da minha gramática, porque eu aprendi essas regras de percepção do mundo, e é através dessas regras de percepção, minha gramática, que eu consigo interpretar esse mundo, tá certo? Agora, o fato está lá. Aí ele fala, se os fatos fossem outros, né, eu ia mudar meu entendimento da natureza e teria que ter uma outra gramática.
Eu não posso ter uma gramática que, por exemplo, seja contrária. Eu não posso pegar a pedra cair no chão e eu estabelecer uma gramática dizendo que a pedra não cai no chão, que eu solto a pedra e ela vai para outro lugar. Então, nesse sentido, a minha gramática ela tem que guardar um princípio com o comportamento da natureza. Então esse é outro aspecto também. E ele fala isso em vários lugares. E as pessoas, de um modo geral, que chamavam Wittgenstein de um relativista, não citam essas passagens. Essa preocupação que ele tem de estabelecer a relação do que é uma proposição empírica e do que é uma proposição gramatical. Uma proposição gramatical é uma proposição que está associada às regras da gramática e ela não está necessariamente fazendo uma descrição empírica do mundo. Existem proposições que são mais ligadas, né, ao mundo, não são propriamente proposições protocolares, no sentido lá do Círculo de Viena, mas são proposições que têm um aspecto mais voltado para essa dimensão empírica e material. Entretanto, na somatória da gramática, boa parte das proposições são proposições gramaticais. O que são proposições gramaticais? São proposições que dizem respeito às regras do uso, não à descrição dos objetos do mundo, mas os objetos estão lá. Eu não posso ter uma proposição gramatical que diz uma regra de uso que seja contrário ao que diz uma proposição empírica, porque os fatos são relevantes, mas mesmo que os fatos sejam relevantes, no final das contas, a sociedade, o conjunto, a gramática acaba estipulando uma série de regras de acordo com o que essa comunidade entende como certo e errado, guardando os limites empíricos do mundo. Então, nesse sentido, se a gente transpõe isso para a ciência pode criar uma série de teorias, uma gramática da ciência. Agora, essa gramática da ciência, evidentemente, ela não pode deixar de guardar uma coerência com os objetos, com o fato científico, no sentido de que senão ela seria uma ficção totalmente solta da realidade. Agora, a gramática até vai prever o que é um contrassenso, o que é uma ficção, o que é algo que de alguma forma seja contrária a esse processo, até mesmo no sentido assim de fazer com que se possa emergir um sentido. Por exemplo, um palavrão é uma obscenidade, quer dizer, é algo fora, né, da cena. Você não poderia necessariamente, numa vida social, chegar e falar um palavrão. Mas tem hora que a gente fala, né? Você vai lá e, sem querer, chuta lá o pé da mesa e vai doer pra caramba, e aquela dor que você, anunciada, né? Primeiro você chuta, passa 3 segundos em que você reflete, vai doer. Aí depois de 3 segundos, a dor começa. Então, muitas vezes a pessoa vai lá naquele depósito de palavras que não se deve utilizar, né? E pega um e solta. Então, essa palavra, ela só tem sentido em função de que tem uma interdição dela. Quer dizer, essa aí você só pode falar em certas situações, né? Então, isso é uma regra. Isso é uma regra social de uso das palavras, do convívio social. Então, mais ou menos, ele entende o mundo dessa forma, né? A significação de uma palavra é seu uso na linguagem, né? Se você não está usando, não emerge o sentido. Não é demonstrar que tem um objeto aqui e um objeto lá. Mas como você usa, né, dentro desse contexto, você faz com que esse sentido apareça aí. A gramática diz que tipo de objeto algo é, ainda que objetos sejam importantes para determinar. Se as coisas se comportassem de modo totalmente diferente do que se comportam, de fato, então nossos jogos de linguagem normais perderiam seu sentido. Ou ainda, se imaginamos os fatos diferentemente do que são, certos jogos de linguagem perdem alguma importância, enquanto outros jogos de linguagem se tornam importantes. E desse modo, há uma alteração gradual no uso do vocabulário de uma língua, né? Aquela ideia que ele fala assim, a linguagem é como uma cidade. Uma cidade que tem uma rua, sempre se constrói uma casa nova nessa rua, se destrói outra, ela está constantemente se refazendo, né? O vocabulário, a gente sabe disso, novas palavras são introduzidas. Imagina 30 anos atrás na área de informática, várias das palavras que a gente usa hoje, né, a gente nem sabia que existia, né? Na época lá da datilografia, como é que a gente ia saber uma série? Então o vocabulário entra na língua e esse vocabulário não entrou sozinho.
Ele entrou porque esses dispositivos todos que a gente passou a usar, né, tem a ver com isso aí. Se o que é regra se tornasse exceção e o que é exceção regra, ou se as duas se tornassem fenômenos de frequência mais ou menos igual, então nossos jogos de linguagem normais perderiam seu sentido. Tá? Então o que ele está dizendo é o seguinte, o conjunto das regras, quando a gente se depara com uma situação absolutamente nova, como é que a gente avalia essa situação absolutamente nova? A partir do conjunto de regras que a gente tinha até então. Falou, olha, pelo que eu já vi, está parecendo que é assim. Então, na realidade, a gente introduz um novo elemento no sistema, né? No nosso sistema de referência, ele usa essa expressão, é importante essa expressão, a ideia de sistema de referência, é uma expressão que o Fleck usa também, é uma expressão que o Einstein usa também, né? É uma expressão que passa a ser um pouco comum nesses pensadores do século XX, dizendo assim, o nosso conhecimento estabelece um sistema de referência, ou um sistema de relações. Auf Bezug, em alemão, significa em relação a. Né? Então, Bezugssystem significa um sistema, a gente traduz por sistema de referência, mas seria uma espécie de sistema de relações. Talvez a expressão sistema de relações fosse mais interessante, mas a gente tem o hábito de traduzir para o sistema de referência, no sentido de que dentro de um sistema nós temos certas referências. Mas o que está dizendo é o seguinte, são as diferentes e múltiplas relações dentro de um sistema que dá o valor específico de qualquer ponto dentro desse sistema. Basicamente o que ele está dizendo é isso. Naquele livro que eu falei, que é o Sobre a Certeza, ele desenvolve muito essa ideia do conhecimento como um sistema de referência no qual o valor de cada coisa singular que entra no sistema é dado pelo conjunto do sistema, é dado pela gramática. Então, o que é a minha racionalidade? A minha racionalidade é um conjunto de regras, não só regras abstratas, linguísticas, mas regras de condutas, de comportamento, de coisas que eu julgo que estão corretas ou não corretas, de acordo com a minha visão desse conjunto da gramática, desse conjunto das regras, desse sistema de referência das regras, né? Bom, então, eu vou falar um pouquinho mais da ideia de léxico do Kuhn, para a gente ver que essa ideia de léxico tem muito a ver com essa ideia de gramática. Inclusive fazendo propaganda daquele livro dos 50 anos, espero estar no centenário também, dos 50 anos do livro do Kuhn, o meu artigo em especial, especificamente, ele é um artigo que compara o Thomas Kuhn com o Wittgenstein. Então, numa parte do artigo, eu procurei mostrar todas as vezes que o Kuhn usa, muitas vezes descaradamente, conceitos wittgensteinianos. Todos aqueles que eu mostrei e mais outros conceitos, né? O Kuhn vai falar, porque é uma semelhança de família, vai falar, não, porque isso é o uso, não, então ele tem uma série, eu separei alguns, depois eu mostro para vocês, mas tem uma série de conceitos que são extremamente wittgensteinianos, são especificamente wittgensteinianos, e ele sintetiza isso para uma espécie de gramática da ciência, que ele chama de léxico. Então ele está preocupado em saber, né, como é que se faz, como que se aplica isso. O que é o léxico? Ele vai dizer, possuir um léxico, um vocabulário estruturado é ter acesso ao variado conjunto de mundo no qual este léxico pode ser usado para descrevê-lo. Aqui pode parecer que o usado ali, para quem não leu Wittgenstein, é um usado qualquer, mas ele está preocupado com a questão do uso, quer dizer, de uma prática social, né, de um uso. Diferentes léxicos, aqueles de culturas ou períodos históricos diferentes, por exemplo, dão acesso a diferentes conjuntos de mundos possíveis, largamente, mas nunca inteiramente sobrepostos. Embora o léxico possa ser enriquecido para se obter o acesso a mundos previamente acessíveis, apenas com o outro léxico. Lembra que aquela ideia de incomensurabilidade, um paradigma incomensurável com o outro, você vê que ele já está bem, então, é acessível, eu posso ter acesso a outro léxico, eu posso aprender como que o outro grupo de comportamento estruturou a ideia de ciência, né? Eu posso fazer isso.
Para compreender algum corpo de crenças científicas passadas, o historiador deve adquirir um léxico que aqui e ali difere sistematicamente do léxico atual em seus próprios dias. O que é a ideia de planeta no léxico pré-copernicano e no léxico copernicano? Então, hoje em dia, qualquer criança, você fala que a Terra é um planeta, normal, Terra é um planeta, qual que é o problema, né? Mas a gente sabe que planeta é um astro errante de importância menor, né? Tem um significado cultural, né? O homem, imagem e semelhança, a visão de mundo aristotélica, ptolomaica, tomista, né? O que o Galileu tem que enfrentar? Tem que enfrentar essas coisas todas, não é só um conhecimento científico, é um conhecimento cultural, arraigado, presente, dizendo que o homem, imagem e semelhança de Deus, está num planeta, né? Agora você imagina, você fala que planeta é como se falar, o cara multimega milionário, o filho dele mora na comunidade, né? Politicamente falando, politicamente correto falando, né? Antigamente falaríamos numa favela. Ele não vai permitir isso, tá? Então a ideia, a pessoa fala, não, isso não acontece. Então só para a gente ter uma ideia de como que a expressão planeta, o que ela significava num contexto pré-copernicano. Então, falar que a Terra é um planeta dentro de um léxico significa uma coisa. Falar que a Terra é um planeta dentro de outro léxico não significa outra coisa. Então, as palavras, elas têm sentidos diferentes dentro de léxicos diferentes. Então, é um pouco isso que ele está falando. Se eu quero avaliar a filosofia, a ciência pré-copernicana, eu tenho que saber disso. Eu não posso simplesmente ler lá, porque o planeta, legal, o planeta igual hoje se pensa de planeta. Não. Então o historiador, ele tem que saber exatamente o que estava em jogo dentro do léxico que ele estava analisando. Falar, bom, para hoje planeta para a gente é isso, mas na outra época lá, planeta não era isso. E assim, não só a palavra planeta, mas vários conceitos que são utilizados em ciência, eles vão ter contextos diferentes e esses contextos vão ser justificados pelo léxico, lembrando que o léxico não é apenas a linguagem, mas é o conjunto de ações e práticas sociais que eram ordenados por aquela linguagem. Então essa é a ideia. Então, esse não é um processo de tradução, mas de bilinguismo, né? Isso aqui é um pouco difícil, porque ele está pensando o seguinte, ele acha que a solução é meio que você aprender os dois léxicos simultaneamente, né? Isso é muito difícil. A própria prática do bilinguismo é muito difícil. Quando você tem filho pequeno, você muda para um outro país, você fala português e o filho fala outra língua na escola, é mais fácil ele crescer falando as duas línguas e sem sotaque até, consegue falar as duas maneiras. Mas uma pessoa que é adulta já não é difícil, né? Então você está aprendendo a outra língua, você não está tendo esse, por mais que você seja versado na outra língua, é muito difícil. Então o historiador tem que tomar cuidado em fazer isso, né? Mas isso não faz com que não se tenha a possibilidade do entendimento. Então o que ele está querendo dizer é isso, é possível, dentro de certos limites, né? Uma coisa que a gente vai discutir mais à frente, mas já adiantando, o próprio Wittgenstein discute o fim da cadeia de razões, tá? Não significa dizer que o Mauro trouxe uma visão super bacana, a gente pega os léxicos, todo mundo vai entender todo mundo, lá na minha escola que eu trabalho não vai haver briga por espaço mais, porque a gente vai ser racional, vai dividir tudo. Não, isso não vai acontecer. Então, na realidade, a gente vai... É possível ter um entendimento? É possível ter um entendimento. Mas há um momento em que pode haver, não necessariamente, mas pode haver o fim, que o Wittgenstein chama o fim da cadeia de razões. Pode haver. Aí ele fala que quando acontece o fim da cadeia de razões, um lado chama o outro de herege e o outro lado chama esse de louco. Tá? Você é louco, você não entende o meu sistema de referência. Você é um herege, você não entende o meu sistema de referência. É possível ter isso? É possível ter isso. Então tem casos, né, em que esse dissenso ele é praticamente
insuperável, tá? Agora que existe a possibilidade, então, em última instância, pode haver uma incomensurabilidade? Pode, tá? Mas o que se é possível fazer é estabelecer muitas conexões. Muitas conexões são possíveis. Então, de princípio, não há uma incomensurabilidade, mas existem pontos que essa incomensurabilidade acontece. O Fleck, quando fala de incomensurabilidade, ele usa a palavra em polonês e ele usa, acho que uma vez, a palavra em alemão. Ele está falando nesse sentido. A incomensurabilidade é algo muito pontual para certas questões, certas teorias, certos momentos dentro da instituição científica. Então essa incomensurabilidade, ela pode existir, né? A impossibilidade da tradução não impede, é claro, os usuários de um léxico de aprender o outro. E tendo feito isso, eles podem pôr os dois juntos, enriquecendo seu vocabulário inicial, adicionando conjuntos de termos daquele que é apenas adquirido. Para alguns fins, tal enriquecimento é essencial. Isso é só para mostrar, eu não sei se eu convenci vocês, então são várias as passagens, aqui tem um que ele usa o conceito de jogo de linguagem. Declarar que o iniciado é candidato a verdadeiro ou falso é aceitá-lo como uma marcação de um jogo de linguagem cujas regras, a ideia de regras, né, proíbem asseverar simultaneamente um enunciado e seu contrário. Uma pessoa que quebra essa regra declara-se fora do jogo. Existem, é claro, jogos de linguagem sem a regra da não contradição e seus correlatos. A poesia, o discurso místico, por exemplo. Então ele está dizendo, isso aqui é absolutamente Wittgensteiniano. Quer dizer, isso aí ele está trabalhando com conceitos de regra. Então, de um modo geral, o que é o conceito de lexo? O conceito de lexo é o uso do conceito de gramática para o entendimento da ciência. Ele traz esse conceito. E da mesma forma, ele vai entender que esse processo de entendimento da linguagem, ele é um processo evolucionário. Então, que por sua vez, é aquela ideia que já está presente na obra do Fleck. Então, por isso que eu acho que esses dois autores são importantes. Eu vou falar agora um pouquinho da relação que Kuhn teve com o Popper, né, dentro desse contexto. Vou falar um pouquinho da relação com o Bloch, né, mas a ideia é que eu retome o Wittgenstein, porque Wittgenstein será fundamental para a formulação do chamado programa forte. E no final eu vou tentar discutir um pouquinho o embate entre o Kuhn e o Bloch, né, mas no sentido de trazer essa discussão um pouco mais para o contemporâneo. O Kuhn, ele se tornou rapidamente um pensador muito importante, né, como eu já tinha dito, e em 1965, o principal filósofo da ciência naquele momento era o Karl Popper, né, é um filósofo originalmente vindo, né, do Círculo de Viena, e nesse momento trabalhando na Inglaterra, e foi feito, né, um debate entre os dois, um seminário, uma coisa nesse sentido, e isso foi reunido, tá, um livro que está aí na bibliografia, tem argumentos de um lado, argumentos de outro. Eu não vou propriamente entrar nos detalhes, né, dessa querela, dessa luta entre esses dois autores, mesmo porque esse é um debate extremamente... Eu coloquei aí na bibliografia algumas pessoas que escreveram livros sobre esse debate, né, e tem todo um aspecto técnico, né, de que um está falando, o que o outro está respondendo. Eu não vou entrar muito nesses detalhes. Esse livro, né, que está aí na bibliografia, que foi feito a partir desse seminário de 1965, ele traz algumas questões básicas, né, desse debate, e depois muitos outros livros foram escritos sobre esse debate. Normalmente, os autores desses livros sobre os debates, ou de artigos sobre o debate, são autores popperianos. Eu acho, tentando lembrar aqui, eu não sei se algum autor kuhniano, propriamente, tenha se interessado tanto por esse debate. Então, esse debate ele foi patrocinado por um movimento popperiano, alunos do Popper, né? Um desses livros mais recentemente, que saiu agora, acho que em 2010, 2008, 2010, ele traz um estudo de caráter histórico da construção desse debate,
como que se deu os contatos, né, para que o Kuhn fosse até a Inglaterra. Então isso foi um processo, esse é o Popper aí. Então esse debate ele foi, então nesse livro ele mostra, por exemplo, a dificuldade, né, de quantas vezes Eduardo, que está organizando o evento, sabe muito bem como é que é isso. Organizar um evento é algo extremamente difícil, você tem que combinar agendas de várias pessoas, determinar um programa. Então esse livro especificamente, ele mostra esse aspecto de como que esse programa foi refeito, quem vai vir, quem não virá, quem não sei o quê, o próprio Feyerabend que acabou no indo, ficou doente. Então mostra todos esses aspectos e mostra um momento que a tensão ficou tão grande que o Kuhn falou, eu não vou mais. Aí ficou. Aí o Popper teve que ligar para ele, alô, Kuhn, você vem ou não vem? Então, aí teve um momento assim que quase que a coisa não rola, mas acabou indo lá e para quem lê o livro e vê a preparação do debate até fica um pouco decepcionado com o debate em si, né? Parece um pouco que um fala uma coisa e o outro entende outra coisa, né? Então por isso que eu vou utilizar uma ideia que o David Bloor desenvolve no livro dele, que é o imaginário social, conhecimento imaginário social, ou vice-versa. Acho que imaginário social e conhecimento. Tem um capítulo do livro que ele fala desse debate em termos que esse debate não seria propriamente um debate técnico, de quem tem mais razão filosoficamente, né? Primeiro falar um pouquinho o que é essa filosofia do Popper, que chama Lógica da Pesquisa, é um livro que sai em alemão em 1934, como eu já disse, o Fleck conhece esse livro, né? Já aparece na bibliografia do Fleck de 1935, é um livro que as pessoas inicialmente demoram um pouquinho, né, o próprio Popper achou que dentro do contexto do Círculo de Viena talvez fosse um pouco herético pensar da maneira que ele estava pensando, né? Mas esse livro vai começar a ter um impacto mais significativo, sobretudo a partir da tradução dele para o inglês em 1959. Então a gente está falando, é lógico que as pessoas já conheciam o Popper, ele já começa a ter uma certa influência, mas nada como colocar o seu pensamento em inglês para que um número maior de pessoas possam ter acesso, né? Então o livro é de 59, as estruturas das revoluções científicas de 62, né? Então ele já era um filósofo com um certo renome, tendo uma obra de fôlego, de peso, né? Então algumas pessoas falam o ano de 1935, 34, aquele período ali, obras importantes, não só desses dois, mas de outros autores. Então é um livro que é um marco, que é importante dentro desse contexto da filosofia da ciência, que tem a sua tradução, que tem uma boa repercussão e que, portanto, projeta mais ainda a imagem do Popper como o grande pensador da ciência, o grande filósofo da ciência, e os alunos de Popper organizam esse debate, articulam esse debate e vão trazer o debate lá. Bom, de cara a dizer o seguinte, não que aspectos sociais sejam irrelevantes. Bom, são relevantes, mas não são determinantes, tá? Se você for perguntar a qualquer popperiano, ele vai falar, não, mas Popper falou na linha 3 do capítulo 4, não sei o quê, que os aspectos sociais são relevantes, são relevantes. Mas o que a gente está discutindo, lembra do Poiré? Poiré diz assim, não são relevantes, não são relevantes. O que o Popper está dizendo é o seguinte, olha, eles não são relevantes no sentido de determinar, não são determinantes, tá? Eles são relevantes, mas não determinantes. Então isso aqui não muda muito, tá? Eles são importantes, inclusive, muitas vezes ele dá exemplos, ele parte de exemplos de coisas que ocorreram efetivamente, seja no pensamento grego, seja no pensamento moderno, ilustra, mas não significa dizer que esse seja o ponto determinante aquela ideia de historicidade não está presente aí. Então ele está preocupado com o critério de demarcação, problema de demarcação entre ciência e não ciência, que era algo que já estava presente também no Círculo de Viena, como um todo. Quando o manifesto fala assim, nós somos contra o entulho
né, metafísico dos tempos, vamos tirar a ciência, todas essas coisas, né, que não são ciência, então nós vamos tirar da ciência. Então já tinha aquela perspectiva de demarcação, né? Eu coloquei esses dois exemplos, né, a física e a psicanálise, porque ele vai achar o que o Einstein, por exemplo, a teoria do Einstein, ela é ciência, porque ela pode de alguma maneira ser refutada, e pode ser melhorada, e a psicanálise não, né? Por mais que ele vai dizer, por mais que a psicanálise ou o marxismo, né, que são os dois exemplos que ele gosta de dar, esses não são modelos de ciência, porque ele vai dizer que um modelo de ciência, a psicanálise sempre vai dizer, olha, você não efetivamente, o seu comportamento é assim por conta daquilo. Não, mas por mais que você tenta mostrar que essa posição esteja equivocada, sempre haverá uma espécie de reafirmação disso, né? Ou se pensar em termos do marxismo, depois de 70 anos de marxismo, você chega e fala, tá vendo, marxismo não funcionou. Não, mas isso ainda não foi o marxismo. O marxismo ainda está para começar, então quer dizer, nunca tem um fim da cadeia de razões, então ele acha que isso não é uma boa ideia de ciência. Quer dizer, uma boa ideia de ciência seria uma ciência. A princípio a gente pode falar assim, mas ele está achando que uma boa ideia de ciência é uma ideia que tem um limite, então isso não é uma boa ideia de ciência. Mas é exatamente o fato de ter um fim de cadeia das razões, fala, pronto, não deu mais, vou jogar essa teoria fora e vou começar com a outra. Agora, se a sua teoria nunca se deixa refutar, sempre você dá uma voltinha, né? Então isso não é ciência. Então o marxismo e a psicanálise sempre fazem isso. Quer dizer, por mais que você faça uma crítica, né, segundo o Popper, que inicialmente foi inclusive marxista na juventude, ele vai dizer assim, não, marxismo não, ainda não foi o marxismo real, ainda foi quase, mas não vai falar, não terminou, não deu certo, a gente tentou, valeu essa experiência, mas não funciona mais. Ele não vai pensar nesse sentido. Então, como esse conhecimento nunca se deixa refutar, esse conhecimento não é científico. Então, basicamente, o que ele está dizendo é isso. Então, teorias são seletivas contra o primado da pura observação. Então, isso aqui, ele já começa a trabalhar também nessa perspectiva mais hermenêutica, né? Essa coisa assim, os dados que são observados, eles também têm uma dimensão, né, que não é a pura observação. Então, tem as pessoas que fazem o debate contra a dimensão social falam, tá vendo, mas o Popper está falando isso. Ele não é um positivista puro, ele está falando que tem, né, que as teorias são seletivas, então tem uma dimensão social que controla isso. Evidentemente, isso não chega a um radicalismo de dizer que os condicionantes sociais é uma questão de dose, tá? Então, se a gente tivesse que dizer, o Popper está de qual lado? Ele está afirmando as teorias que dizem que os aspectos sociais são condicionantes para o entendimento científico, ele vai dizer, eles são importantes, mas eles não são os mais determinantes em última instância, né? A ciência consiste em resolver problemas. O avanço do conhecimento se dá com os problemas e as tentativas de resolvê-los. A aceitação da crítica da indução, isso é um ponto importante, a crítica da indução de Hume de forma não cética, com a substituição da indução pela falseabilidade. Uma teoria é científica apenas se ela é refutável por certos eventos. É aquilo que eu estava dizendo, tá? Essa coisa da indução é importante, né? Porque ele vai dizer assim que ele vai ter uma visão não propriamente negativa do processo de indução. A indução é significativa, é fazer essa crítica da indução, mas a gente não pode jogar fora esse instrumento de compreensão da ciência. A gente tem que ter um redimensionamento disso e entender, né, que transformar de alguma maneira uma perspectiva cética, né, de que eu não posso... Então ele dá o exemplo do cisne, né? Eu não posso falar assim que todos os cisnes são brancos porque eu não vi todos os modelos. Um dia pode aparecer um que seja preto, sei lá, né? Bom, então significa dizer que eu vou jogar fora esse processo? Não, eu não vou jogar fora, eu vou ter uma consciência de que ele é um processo que pode ser usado, mas tem uma limitação. Então, eu acho que a ideia de ciência
dele é extremamente simpática no sentido de dar até uma humanização para a ciência, dizer, olha, os instrumentos são um pouco precários, mas é mais ou menos esses instrumentos que eu tenho em mãos para fazer ciência. Eu não vou jogar fora esses instrumentos. Eu acho que, de um modo geral, a teoria da ciência do Popper, ela é uma boa teoria da ciência. Eu não estou contrapondo aqui o Kuhn, o cara diz, do canto direito, né, o Kuhn, o grande herói, e o Popper. Não é isso. Eu estou dizendo assim, são dois modelos diferentes de ciência que, sob diversos aspectos, a gente tende a compreender e a aceitar. Então, se você está estudando o Popper, que é um autor, inclusive, que escreve muito bem, que tem, vamos dizer assim, um texto que cativa o leitor, independentemente das ideias, do que ele está veiculando, das ideias filosóficas dele, é um texto que é bem humorado, que de alguma forma tem uma leveza que geralmente a gente pensa que não vai encontrar num texto de filosofia da ciência, que vai ser um texto extremamente chato, árido, né? Então ele tem uma boa prosa, vamos dizer assim. Então é um autor que vale a pena ler, que é importante dentro do contexto, mas que tem um modelo de estruturação da ciência que é diferente do modelo presente nessa visão mais de caráter sociológico. O meu objetivo aqui não é dizer que um é melhor ou que o outro é pior, mas é mostrar, a partir da ideia do Bloch, que talvez a gente tenha dois modelos. O que o Bloch faz é o seguinte, ele diz que, para ilustrar esse debate, né, das várias versões que existe desse debate, a do Bloch ela é muito menos técnica nesse sentido e muito mais hermenêutica no sentido mais amplo. Ele fala assim, por um lado, ele fala que a gente pode entender esse debate como uma espécie assim, de reflexo de um debate de caráter mais ideológico. Tá? Aí ele fala do ponto de vista político, de certos movimentos ideológicos, ele fala o que ele está entendendo por ideologia, etc. e tal, e ele fala que, na realidade, é como se o Popper configurasse uma ideologia iluminista e o Kuhn configurasse uma ideologia romântica. Então, nesse sentido, lembrando aquela frase do Wittgenstein, na hora que você chega no final da cadeia de razões, um é louco e outro é herege, tá certo? Então, no final da cadeia de razões, um sempre vai ser iluminista e o outro sempre vai ser romântico. Então, nesse aspecto, não haverá uma convergência. Por mais que do ponto de vista técnico você chegue e fale assim, não, porque o Popper está certo por isso, por isso, por isso. Ah, não, porque o Kuhn está certo por isso, por isso, por isso. O que o Bloch está dizendo é o seguinte, há, na realidade, uma certa visão ideológica, no sentido de que há uma certa visão de mundo, no que um acredita e no que o outro acredita. Então essa visão iluminista de uma racionalidade que transcende os aspectos sociais que são peculiares a um determinado contexto, né? Essa tentativa de entender a ciência como uma grande racionalidade que resolve os problemas, que é uma visão que, segundo o Bloch, vai ser uma visão iluminista. Tá? Então o Popper seria um pensador iluminista, enquanto o pensador iluminista é muito mais um pensador de uma racionalidade mais abrangente, mais universal, e o Kuhn, por outro lado, enquanto o modelo de pensador romântico é um pensador que está muito mais propício a entender os contextos localizados daquela racionalidade local. Então, nesse sentido, não haverá convergência. O que eu acho que ganha é a cultura como um todo. Quer dizer, a gente aprende com um, a gente aprende com o outro. Tá? São modelos que a gente começa a estudar um, acha que ele tem uma série de razões, começa a estudar outro, acha que tem uma série de razões. Eu fiquei um pouco satisfeito com essa visão que o Bloch trouxe, porque, em última instância, eu acho que é aquilo que o Wittgenstein está dizendo mesmo. No final da cadeia de razões, um chama uns de iluminista, o outro chama outro de romântico. São dois para usar a própria ideia do Thomas Kuhn, são dois paradigmas diferentes. Então não tem como usar a ideia de Wittgenstein, são duas gramáticas diferentes, são dois estilos de pensamentos diferentes. Então, por mais que você tente confrontar esses dois modelos, você vai acabar tendo uma dificuldade nesse sentido. Você não vai convencer adversário de um e nem de outro. Tá? São duas
perspectivas diferentes. O que eu acho que é mais importante? Se tivesse que tender para um lado ou para o outro, eu, pessoalmente, tenderia para o lado do Kuhn, no sentido de que ele é um Wittgensteiniano. E os popperianos são, por definição, anti-Wittgensteinianos. Não tem essa... Exatamente porque Wittgenstein teria, né, esse aporte, vamos chamar social, sociológico, e, de alguma maneira, isso fere essa intenção de uma racionalidade mais abrangente, de caráter mais iluminista. Então, nesse aspecto, a própria ideia de formas de vidas particulares, peculiares, né? Isso seria um pouco contra uma visão iluminista. Vamos pensar só numa coisa simples e concreta. Por que a gente usa um sistema métrico hoje? Isso é porque os iluministas achavam que você tinha que ter um padrão universal de mensuração. Nós acabamos de completar, acho que 200 anos, foi isso? Desse sistema métrico em pesos e medidas internacionais, que está o Instituto lá em Paris, não é isso? Então, por quê? Porque dentro do contexto do iluminismo, se tinha essa ideia, a gente tem que ter uma medida padrão, universal, né? Essa, entre aspas, ideologia iluminista, ela busca essa abrangência. E a ideologia Wittgensteiniana, romântica, kuhniana, busca exatamente o entendimento das formas de vida. Não significa dizer que uma forma de vida não possa compatibilizar, ter conexões com a outra, mas daí a dizer que a forma de vida tem que se convergir uma com a outra, né? O próprio sistema de balanças. A gente sabe que a Inglaterra e que os Estados Unidos, porque já vinham de uma tradição diferente, né? Deles próprios, eles tiveram uma resistência muito grande, né? E hoje o que faz? A tecnologia salvou. Você chega nos Estados Unidos, tem uma balança lá, se você quiser em quilo, tem em quilo. Você aperta uma tecla, né? E aparecem as duas coisas. Aí pergunta se os americanos e os ingleses estão utilizando o sistema métrico internacional de medidas e velocidades e tudo. Não. Na realidade, eu aperto uma tecla e aparece. Você quer que eu satisfaça a Convenção Internacional? Né? A gente que pensa, né, em termos de quilo, por exemplo, se você vai ao supermercado e compra uma coisa, você vai pedir para clicar na balança lá. Mas isso daí, como diria lá, é uma solução, né? Mas imagina se a balança fosse de uma maneira diferente, tivesse que usar aqueles pesos, né? Então é uma resposta tecnológica a um problema, entre aspas, ideológico, né? De certa maneira, o mundo anglo-saxão meio que nunca aceitou esse negócio aí de o carro andar em quilômetro. Tudo bem que você olha lá no velocímetro, tem milhas, tem quilômetro também, tá lá, né? Mas tem milhas, e milhas grandes em cima, quilômetros embaixo. Tá lá, tá respondendo à assinatura do convênio internacional, tá. Mas é um pouco isso que eu estou dizendo. Essa é uma visão iluminista, de que tem um padrão universal, etc e tal. Qual que é a outra visão peculiar da gramática da forma de vida? Pontual. Então não estou dizendo que haja uma incompatibilidade, uma impossibilidade, mas são duas orientações diferentes, né? Então, nesse aspecto aí parece que é esse. Mas não é só este aspecto, e aí eu vou falar um pouquinho do Bloch, já continuando o Kuhn e o Bloch, para poder mostrar que não é só uma questão propriamente da ideologia. O que é o externalista? São aqueles que consideram os fatores sociais como determinantes do processo de produção de conhecimento científico. Tá bom?